O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 107, Desenhos animados para o ensino ambiental. E para discutir e falar desse tema hoje aqui no nosso podcast, eu e o Renato, a gente vai receber a Paula de Abreu, que é criadora de conteúdo e tem mais de 10 anos de experiência no mercado audiovisual de animação, com vários prêmios acumulados na sua trajetória e que já trabalhou em empresas como Netflix, Disney e Cartoon Network. E o Bruno Medeiros, que é compositor de trilhas sonora e sound designer. Paula, Bruno, tudo bem com vocês? Olá, muito obrigada pelo convite, por estar batendo esse papo. Estou muito feliz aqui com a oportunidade. A cachorra também aqui late na fruta. Olá a todos, estou muito feliz também pelo convite. Espero que a gente possa ter um papo muito legal sobre animação, sobre o mercado brasileiro e sustentabilidade, né? Porque é um assunto tão importante que a gente vai ter que lidar para sempre, assim, vai ser sempre importante. Com certeza. Olá, Paulo. Olá, Bruno. Olá, Gustavo. E olá a todos os nossos ouvintes. Muito legal a gente estar podendo falar com vocês. Tema bem interessante, né? E acredito que um pouco diferente de a gente trazer, né, aqui no nosso podcast, mas com certeza com esse olhar da sustentabilidade vocês vão conseguir explicar muito bem para a gente como essas ferramentas, né, de audiovisual são importantes para a educação, principalmente, né, das crianças, através dos desenhos, etc., para a gente transformar, né, essa sociedade, esses pequenos que vão tomar conta da nossa sociedade, também os pais, né, que sempre acabam vendo os desenhos juntos. Eu sou super fã de desenhos animados, então com certeza a gente vai ter uma conversa muito bacana. E bom, a gente vai falar do tema de desenhos animados, e os desenhos animados, eles devem prender os desejos das crianças na tela, mas também fazer com que elas pensem de algum modo. Desenhos animados que não despertam a ideia de sociabilidade nas crianças, elas não ajudam na evolução delas como pessoas. Além disso, as crianças elas têm que estar cada vez mais ativas no processo de ver e interagir com os desenhos animados. Então, hoje existem também os desenhos animados e programas que eles trabalham com atividades físicas, jogos e músicas, que acaba sendo ideal em relação a esse ponto de ser um desenho mais educativo. E quando a gente fala também de desenho educativo, a gente fala também da proposta de instigar curiosidade e questionamentos de assuntos do dia a dia, como a sustentabilidade, que é um assunto que tem que estar cada vez mais no dia a dia, não só das crianças, como também dos adultos e dos adolescentes. E esses desenhos acabam, então, por despertar um olhar crítico e responderem aos porquês que essas crianças fazem, né? Todo mundo conhece alguma criança e a quantidade de porquê que ela pergunta para os adultos, sempre estimulando soluções criativas para a resolução de problemas. Além disso, há programas que promovem interações, como a gente falou já antes, com o telespectador, através de perguntas que são lançadas pelos protagonistas ou algumas coisas que a criança tenha que responder para ajudar o personagem de alguma maneira. Esse tipo de conteúdo ele estimula, então, a autonomia e o raciocínio do público infantil. Agora, a gente vai trazer, então, a Paula e o Bruno para a conversa para a gente detalhar mais esse tema das animações em relação à sustentabilidade, à educação, e também para eles mostrarem um pouco os projetos que eles têm feito na área e como o Brasil está andando nesse mercado audiovisual. Muita coisa para a gente falar. Bastante coisa. Eu queria já começar então, né, com uma primeira pergunta, eu acho que mais ampla, né, para a gente ir conhecendo mais vocês, né, Paula, Bruno. Acho que seria legal vocês contarem um pouquinho da história de vocês, como vocês entraram, né, nesse mundo de audiovisual e como que a gente estava conversando até um pouco antes, né, Paula? Depois você pode contar um pouco mais, mas você fazendo camping, o Bruno também, esse contato com a natureza, como que
essa questão da sustentabilidade, de pensar nessa preservação, ajudou vocês a escolherem alguns caminhos aí, projetos, etc., antes da gente ir para outras perguntas? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho da minha história, que eu sempre trabalhei desde cedo, tive muita sorte de começar na indústria de audiovisual, de animação, muito jovem, então já comecei como estagiária num desenho da Cartoon, e foi só abrindo portas com isso, consegui cedo na carreira também trabalhar em 2 séries de animação de Star Wars, e já são 10 anos já na indústria, já é um tempinho, e depois de ficar um tempinho trabalhando em projetos dos outros, fui pouco a pouco desenvolvendo meus projetos pessoais e conseguindo financiamento para fazer eles, graças à experiência que eu tive e o renome que eu tive trabalhando nesses projetos grandes. O Bruno também, ele está lado a lado em todos os projetos pessoais que eu estou fazendo. O Bruno está sendo muito presente em todos, ele fazendo a parte musical de tudo. E Natália, vou deixar o menino falar sobre ele depois. Vou focar aqui agora sobre mim. E para esse último projeto, Martim Guará, consegui patrocínio da Petrobras, porque foi um projeto contemplado na chamada Petrobras Cultural. E com isso, a gente conseguiu o financiamento para fazer o episódio piloto de Martim Guará, que não é o primeiro projeto de estúdio, mas é o primeiro projeto com uma pegada muito importante de conscientização ecológica. E eu tinha muito bloqueio antes, quando um pouco mais jovem, desses desenhos muito educativos, que é toda uma pegada super maçante, chata, que eu sempre associei desenho educativo com desenho chato. Mas aí depois, quando eu fui ficando mais velha, eu percebi que, poxa, teve desenho que era educativo eu nem percebia. Igual Castelo Rá-Tim-Bum. Eu aprendia tanto assistindo aquilo e nem percebia que era didático. Mais velha, e com Martina Guará e o Gato Sem Botas, o outro projeto que a gente teve, eu tinha uma necessidade muito grande de tentar passar conhecimento, educar de alguma forma, de maneira divertida. E o Gato Sem Botas foi o primeiro projeto nosso que a gente fez do estúdio Paulares. Foi focado no folclore, que também é uma parte muito interessante de valorizar. E Martírio Guará pegou muito sobre a ecologia e o amor enorme que tem sobre a natureza e a sustentabilidade. E também tinha muito a ver com a música, porque eu acho que a gente acha, né, que é o jeito mais legal de passar o conhecimento, um jeito legal, divertido e leve. Então, Martina e Guará, esse projeto de agora nasceu muito disso. O projeto pessoal, querendo educar de uma maneira interessante, divertida, e que a criança vai aprender se nem percebendo, de uma maneira bem leve. Claro que ser um Castelo Rá-Tim-Bum ainda falta muito, mas é um sonho, né? Tem que virar alto. Eu comecei, na verdade eu sou do cinema, né? Eu não sou da música. Tem muita gente que acha que por eu ser compositor de trilhas sonoras eu venho somente da música, mas na verdade eu venho do cinema mesmo. Eu estudei cinema de animação no FMG e dentro do curso eu já sabia assim que a parte que eu queria focar é a parte sonora do cinema, é o áudio do audiovisual. Eu quero contar histórias através dos sons, assim. Sempre tive isso muito claro dentro do curso. Comecei ali fazendo alguns projetos dentro da universidade mesmo e tal, fiz alguns curtas de vários colegas que hoje são colegas de trabalho, já trabalhamos juntos hoje. E sempre tive muito claro que o papel da música na animação, seja ou no cinema no geral mesmo, é fundamental para a narrativa, para a gente contextualizar, para a gente emocionar, para a gente ambientar as pessoas dentro de uma realidade nova que você não conhece, né? É um novo mundo ali, principalmente se tratando de animação. A gente está falando de uma coisa mágica, a gente está falando de uma coisa que é desenho que está mexendo. Isso sempre vai ser mágico, isso sempre vai ser interessante. E eu penso som do mesmo jeito quando eu estou compondo. Eu penso que não é qualquer som, é um som que vai contar uma história. É um som que é mágico, tão mágico quanto um desenho que se mexe. E minha história tem sido essa. Eu tenho trabalhado em vários projetos de animação, de cinema, e a parceria com a Paula tem sido muito boa, porque a liberdade que ela me dá, o espaço que ela me dá para a gente criar junto, sabe? Essa troca, essa simbiose criativa
é muito gostosa de criar, é muito gostosa de partilhar. E eu estou muito feliz com o resultado do curta, estou muito feliz com o que o Martina Guará está se tornando. E quando a gente pensa na parte educativa, quando a gente pensa qual história a gente está contando, para quem, por quê, sabe? Eu acho que a gente tem muito potencial e a história é muito bonita. A história tem muito para dizer de uma maneira muito divertida. E ainda assim conversando com a contemporaneidade, conversando com hoje, né? A Martina está lá com o celular dela, ela é blogueira, tem toda uma história por trás disso. E ainda assim a gente está preocupado, são bichos na floresta. Eu acho que são questões que a gente traz super atuais, são super atuais essas questões de tecnologia, sustentabilidade. A gente não pode negar o mundo, né, o mundo à nossa volta, para falar de verde, né? A gente tem que falar de tech. Vocês dois falaram muito do processo criativo. E aí eu fico com uma curiosidade, espero que os ouvintes também, que é, vocês estão, né, o desenho da Martina, tudo, ele é focado nesse ambiente do ecológico, do ambiental. Mas quando vocês pensaram o desenho, a história, não, a gente quer passar essa mensagem e aí vai atrás da mensagem para criar a história, ou vocês têm um outro fluxo criativo para gerar? Não, primeiro eu vou pensando a história, os personagens, e isso vai me direcionando em qual mensagem eu quero passar em relação ao meio ambiente. Como é que é feito esse processo? Como vocês trabalharam, e ainda mais numa animação que o receptor é um público que é diferente da gente, né? Um público que ainda não tem os vícios que a gente tem, nós adultos, né? E que é uma esponja, né, para absorver essas informações. Bom, o processo criativo é muito simples. Eu abro assim o Word, começo a escrever, aí eu sento e choro, basicamente isso, e fico refazendo para sempre, porque infelizmente eu não consegui até hoje criar uma fórmula para entender como é que funciona o processo artístico, para mim, pelo menos. Porque para mim é uma coisa muito caótica. Eu sabia, no Martina Guará, que eu queria fazer uma coisa legal sobre ecologia, só que ao mesmo tempo eu queria contar a história sobre eu e minha irmã, porque a gente é tão diferente que a gente é como se fosse de espécies inimigas. E aí eu pensei, só que mesmo assim a gente é irmã, a gente tem que se amar. E aí nasceu a ideia de uma ema e um lobo-guará que são irmãos, que são inimigos da natureza e eles têm que dar um jeito de se amar e de aprender a conviver. E no início eu estava tentando entender como encaixar isso na história, então tentava fazer várias versões e várias tentativas. E a história foi meio que naturalmente surgindo na minha frente, no dia que eu ia refazendo. Disso veio a ilha de Anhangá, que é mais ou menos uma reserva ambiental, onde todos os animais em extinção, eles vivem em harmonia. E disso veio por quê? Porque hoje em dia, o que é uma das coisas mais responsáveis da extinção das espécies é a perda de habitat. Então é como se fosse um ambiente mágico, onde os animais têm esse lugar mágico sem intervenção humana. E aí foi isso, esses elementos foram entrando na história, e aí fui pensando, poxa, mas qual que vai ser o conflito dessa história? E o conflito foi muito de que os dois, por mais que a Martina e o Guará são completamente opostos um ao outro, eles têm uma coisa em comum, que é não conseguir se adaptar àquela ilha. E por mais que seja uma ilha mágica e fantástica, onde os animais coexistem em harmonia, cada um com seu motivo, eles não gostam de lá. A Martina, porque ela odeia ficar no meio de uma ilha sem internet, sem Wi-Fi. E o Guará, ele tem déficit de atenção, ele não consegue ficar no meio da paz. Então, aí já cria-se o conflito. E aí depois tem a questão de, pô, tá, isso tá estruturado, mas cadê a conscientização? E aí coloquei o personagem, que no caso desse episódio foi o Tubarão, que é um personagem que tem muito estigma, né, por conta dos filmes, por conta de tudo, de ser um bicho horrível, mas que não precisa ter tanto medo. E daí veio a parceria com o Bruno de fazer uma música que, de um jeito legal e bem leve, deixasse claro que é muito tranquilo, que não é tanto assim com os tubarões, você tem que respeitar, que eles são criaturas intimidantes, mas também você não vai nadar com tubarões e abraçar o tubarão, mas você vai respeitar.
porque eles são animais que merecem ter amor, como qualquer outro animal. E perder um pouco essa coisa, porque criando gerações que não crescem achando que o tubarão é um vilão, você vai talvez diminuir um possível futuro predador do tubarão. Conscientizar uma pessoa que começar a pesquisar mais sobre a ecologia dos oceanos. Eu vou completar algumas coisas que eu pensei enquanto você falava, que eu acho muito legal projetos como o Martini Guará, e eu acho importantes para a nossa geração que não existem vilões propriamente ditos no Martini Guará. Não existe alguém mau ali que está querendo destruir tudo e tal. E são questões, a gente tem questões, tem antagonismos, a gente tem problemas com o outro, a gente tem problemas pessoais. E o curta trata muito bem isso, sabe? São os conflitos locais, os conflitos que todo mundo é inerente. Eu acho que a gente trazer isso para a criança é libertador, sabe? A gente não está querendo combater um mal puro e que veio para destruir tudo. Se a gente não cuidar, nós mesmos podemos fazer o mal, né? E nós mesmos podemos ser agressivos. Enfim, é isso. E a Paula mencionou aí a ilha de Anhangá, né? O nome a gente pensou junto, foi baseado nisso, esse lugar. Anhangá é uma entidade indígena, que é a protetora dos animais da floresta. Ela é quem segura tudo, é quem protege as matas, quem protege os rios. Então a gente quis homenagear a cultura tupi-guarani nesse caso e fiquei... Você está sendo humilde, que você que pensou nesse nome, que foi um nome genial, porque eu não tinha a menor ideia de que nome dá. Não, mas não foi sozinho, não. Pegando essa deixa aí da ilha de Anhangá, né, Bruno, Paula, depois eu quero falar um pouquinho também da música, mas antes explorar um pouquinho esses elementos, porque o fato de vocês estarem passando uma mensagem para, né, um público infantil, visando essa conscientização, né, essa educação, tem que ter uma pesquisa também muito grande, né, desses elementos, o que vocês vão colocar ali. A Paula citou a questão do tubarão, né, tem que ter todo um estudo por trás. Quanto que é essa demanda? Porque é uma responsabilidade muito grande de você passar essas informações de uma forma com que as pessoas vão coletar aquilo, né, e captar a mensagem de uma forma clara, mas ao mesmo tempo de uma forma que eu acho que ela vai num processo de conhecimento, e pensando num público infantil. É muito complicado fazer toda essa pesquisa, ir atrás desses elementos, igual, né, o Bruno falou do nome da ilha, o porquê do nome da ilha. Você comentou, né, Paula, do lobo-guará, da Ema e da Guará, né, da Martina e do Guará, que são irmãos, mas são animais também que são ali de uma região do Cerrado, do Brasil. O Guará, né, o lobo-guará é um animal que está em extinção. A Ema, eu não tenho certeza se está ou não, mas pode depois me corrigir aí, Paula, se tem alguma questão relativa a isso. Enfim, queria entender um pouquinho mais todos esses pequenos elementos, né, como vocês vão construindo isso. Você falou do processo criativo que é meio caótico, mas tudo parece se encaixar, né, Paula? Eu acho isso muito legal. Ah, pô, que bom que você acha. Alguém tem que o resultado final encaixou, perfeito. Aí sim, essa parte da pesquisa é outra que esperamos que Martini Guará fique em grande escala. E quando chegar numa proporção de grande escala, a gente precisa, com certeza, de colocar na equipe um expert nesse assunto, porque grande parte do processo do curta foi de muita refação por conta disso. Só o processo de animação audiovisual muito caótico, né? Vai e volta, vai fazendo as coisas, e já estava animando. Aí quando estava animando a introdução, tinha a cena de abertura, são os bichinhos acordando, assim, de manhã. É uma panorâmica da câmera descendo. E aí fala, oh, peraí, o que ela está fazendo? Dormir na noite, ela é noturna. Aí, ou então a pessoa notava uma coisa que não tinha nada a ver, tinha que mudar correndo, porque realmente é uma coisa educativa. Então tem que estar passando as coisas certinho. Funcionou para essa refação de ida e volta no piloto, especialmente. Isso foi uma lição. Que o curta, querendo ou não, é uma escola, né? Um aprendizado de se funciona ou não aquele formato e como é fazer esse formato. E uma das lições que aprendemos foi que, sim, precisa ter uma pessoa para fazer essa consultoria de se está funcionando tudo certinho, porque senão, em algum momento, as pessoas percebem que alguma falha, que ninguém
é conhecedor de todas as coisas da ecologia. Mas a ema, ela está em risco de extinção e o lobo-guará, ele está em risco de extinção também. Mas, assim, não são extintos, graças a Deus, mas corre risco de extinção. E os dois são do mesmo habitat também, que isso foi uma outra pesquisa importante aqui. Não adianta nada de serem irmãos de regiões totalmente opostas. Você falou, né, de consultoria, assim, em relação às informações, mas eu fico pensando, né, porque vocês estão criando uma animação, as músicas, os sons que são para crianças. Como é que é o processo para saber se aquilo vai pegar legal para crianças? Vocês mostram durante o processo produtivo para alguma criança, alguém da família, algo nesse sentido? Pergunta totalmente de leigo nesse tipo de criação focado no público infantil. Bom, é meio caótico a partir desse processo também, mas tem sempre a estrutura do todo desenho animado, o storyboard, que é uma parte muito rápida. A animação é feita em preto e branco, só umas linhas de rascunho, já com as vozes guia, que com essa estrutura já mostra para um grupo de crianças, que aí no caso é realmente sobrinha, prima, filha de fulano, e vem mostrando para o público-alvo e vendo se a criança entende ou não. E é um processo que acontece desde pequena escala, que é para o Martini Guará, quanto até na Disney, que às vezes eles mudam a história inteira por conta de alguns detalhes. O Zootopia, que é um desenho também de bichinho, que é muito legal, eles mudaram totalmente a história, porque eles colocaram o desenho todo com o protagonista sendo a raposa, e também colocando umas coisas meio que as criancinhas ficavam com medo, que botavam as coleirinhas assim nos bichinhos carnívoros, e aí dá uns choques nos bichos carnívoros, umas coisas bem chocantes, e no final das contas mostrou nas sessões, as crianças ficaram apavoradas, odiaram, e eles falaram, opa, a gente fez tudo errado. E aí voltaram e refizeram tudo, e botaram a Hop e a coelhinha como protagonista, e suavizaram as coisas com os carnívoros, deixou mais sutil, para ficar mais amigável. E foi mesmo uma coisa que a gente teve que medir no tom, inclusive com relação ao tubarão, que o tubarão, a proposta era ser uma coisa, um nível certo de divertido, mas que mostrasse que ele era, criar um medinho dele, mas depois construir esse medo. Então não podia ser um bicho muito assustador a ponto de traumatizar a criança, senão ia ser o oposto que eles estavam querendo fazer. Então essas coisas todas foi só na tentativa e erro, e mostrando para as crianças, e depois estava tudo aprovado, já ia para a fase final, que era da animação, que é o que realmente é o processo mais caro da produção toda, que é animar. Eu acho bem interessante essa questão do tubarão, né, Paulo? Você falou um pouco de como ir adaptando para dar um medinho, porque a gente não pode ir lá e abraçar o tubarão, passar a mão, mas tem que respeitar ele. E aí você falou do processo da música, né, do Bruno, como que ele criou. E aí, né, essa pergunta é mais focada para o Bruno, né? Bruno, você começou falando dessa arte, né, de criar as músicas, né, para contarem uma história. Eu tenho uns quadros que eu vejo às vezes no Instagram, TikTok, enfim, que o pessoal vai lá e troca a trilha sonora do filme, né, e muda totalmente o que aquela cena está dizendo, né? Como que foi para você criar essa música, né, principalmente em relação ao tubarão, mas acho que você pode contar aí de tudo curta, para ir passando essas mensagens, né, de tipo um tubarão que é um animal, e eu acho muito legal agora, né, porque a gente tem visto vários casos, por exemplo, em Recife, de tubarões atacando as pessoas, e aí todo mundo fica, pô, o tubarão é inimigo, sendo que não, a gente que está invadindo um habitat que era do tubarão, a gente que fez toda uma mudança ambiental que tem causado, né, um maior índice de ataques a banhistas, mas não é que é um animal que a gente tem que ir lá e predar, né? A gente tem que respeitar, simplesmente que a gente já acabou com o ambiente dele e ele só está tentando sobreviver, né? Então tem que passar uma música de respeito, cuidado, mas ao mesmo tempo não é do mal, né? Igual a Paula falou aí dos Zootopia, né? Dos carnívoros lá e assustar as pessoas. Então como que... enrolei muito aqui para fazer a pergunta, né? Como que foi todo esse processo aí, Bruno? Eu pensei a trilha do Martini Guará como um todo em três bandas diferentes, né? Então eu tenho uma banda de cinema clássico, né? Uma orquestra, que é com todos os clichês de cinema,
Eu tenho uma banda sul-americana, que são instrumentos daqui, instrumentos brasileiros, instrumentos da América Latina como um todo, e uma banda pop, que é a parte final, e também são as partes da Martina blogueira, né, que eu quis apresentar. Então eu tenho esses três estruturas de composição para o curta. E para o Tubarão é uma parte muito híbrida, porque tem a parte ali que está vindo ali da parte indígena brasileira, com instrumentos tocando junto e com a orquestra ao fundo também. E eu pensei exatamente isso porque o Tubarão ele é o elemento surpresa do curta. Então é onde as coisas estão nebulosas e eu peguei o mesmo gancho que a Paula pegou de falar do Tubarão. Não podia ser uma coisa super assustadora. Então, eu sempre dosei, assim, o que eu vou colocar. Eu não posso colocar uma música de terror aqui, que senão vai destruir a cena. Então, foi sempre brincando com a comicidade da coisa. Era as referências de Tubarão que a gente conhece de música, estéticas, assim, de água, mas também não é tão sério assim, sabe? Sempre apresentando a parte sonora como tem uma brincadeirinha aqui, tem um som aqui que não me deixa tanto assim com medo e sempre quebrando assim, quebrando a expectativa. O tubarão, ele é um tubarão, mas ele é meio abobado, ele é legal, ele é divertido. Ele é meio tiozão assim. Eu fui pensando na parte sonora assim, ele é um tiozão, então quando a gente está vendo a música ali da Martina, né, ela super moderna, dançante, quando é o Tubarão, ele já é mais tiozão do karaokê, sabe? Então eu fui pensando nesse tipo de coisa. É o contraste, o cômico misturado com esse medo, vamos dizer assim, né? Essa tensão. É bem interessante a gente saber como que é essa construção de você ir pegando vários elementos, enfim, acho que deve ser um trabalho que exige experiência, né? Porque já tem essa experiência, mas também é um conhecimento e criatividade, né? Todo esse trabalho de fazer essa construção do desenho, eu vejo como sendo uma coisa fantástica, assim. Vocês falaram da música do Tubarão e eu, como baixista, acho legal que ela tem um solo de baixo. Sim, ela tem um solo de baixo, né? Fazendo a referência ali. Deu uma roubada legalizada ali no tema do Tubarão do Spielberg. Não tem jeito da gente falar de Tubarão sem grave, sem... Opa, tem alguma coisa chegando, uma coisa espaçada, você não sabe de onde está vindo, né? É sempre essa sensação quando a gente vê o Tubarão. Né? Tipo, cadê a barbatana, né? Tipo, o Tubarão nunca tá claro na nossa cabeça. Esse é o tipo de coisa que você tem que ser o Bruno mesmo para fazer, porque a sensibilidade musical minha não chega perto disso nem um pouco. Mas, e também é muito bom o trabalho do ator de voz também do Tubarão, o Fernando Mendonça, que ele também faz muita coisa de comédia também, mas ele sabe ser firme também, fez um trabalho de voz muito bacana. Também, na verdade, os atores de voz do curto foram muito bons, eu gostei demais também, que eles pegaram muito bem a essência de cada personagem. E deram o tom e guiaram o tom pra gente poder fazer os personagens baseados na interpretação deles. Que primeiro veio a voz, depois veio o acting. E o pessoal que queira assistir a Martina em Guará, como é que eles fazem? Eu vi que vai ter umas sessões no Sesc. Bom, respondendo a pergunta, estou convidando a todos para assistir a estreia do Martim Guará, aqui em Belo Horizonte, que está em cartaz todo sábado no Sesc em 3 sessões. Tem sessões com áudio original, tem sessões com audiodescrição, tem sessão com legenda descritiva e com Libras, isso. Então são 3 sessões todo sábado, de 4 a 6. E depois disso vai ficar disponível no YouTube para todo mundo assistir. Mas é muito mais chique assistir no cinema, tem uns banners. E quem foi na estreia, que foi alguns dias atrás, no sábado passado, ganhou brinde, ganhou champanhe, ganhou suco de uva. Mas é isso, são todos convidados para assistir Martim Guará e depois vai lá e assiste no YouTube e dá muito views, porque quanto mais gente vê o projeto, mais vão conseguir chamar a atenção de novas pessoas e da mídia em geral, né? E quem sabe conseguir mais orçamento para fazer mais coisa para o projeto, porque isso é só o começo do que a gente quer. Temos sonhos muito megalomaníacos do Martim Guará. A gente quer transformar em série, queremos transformar em um musical, um teatro de bonecos. Então, temos muitos sonhos que queremos conquistar. E temos jogo já, né? Estou completamente esquecendo do Bobed, mas é um jogo também que está disponível. Quem quiser baixar o jogo,
vai lá na Apple Store, no Google Play, escreve Bubble Veg. Eu peço que vocês escrevam depois na descrição. Eu fiz o erro de fazer o nome em inglês. Mas também é um joguinho do projeto. E marca o Instagram do estúdio, ajuda a colocar a hashtag Martin Guará, porque só assim mesmo que o projeto nascer de verdade, o projeto crescer. Aí, desculpa o jabá, mas é importante. Tem que fazer mesmo, Paulo, tá certinha. Essa é a ideia. A gente precisa divulgar cada vez mais projetos assim. Eu acho que a gente precisa realmente levar esse tipo de projeto de qualidade para quanto mais gente que tem acesso, melhor. Muito obrigada. E é bem legal, Paulo. Acho que eu gostei muito do projeto, né? Parabéns para você e para o Bruno pela ideia, iniciativa. Tá tirando isso do papel, assim, que é uma grande realização. E acho que para a gente poder encerrar, assim, o episódio desse podcast, queria que vocês dois deixassem aí uma mensagem final sobre um pouco que a gente conversou aqui hoje. Eu vejo, igual abri ali falando, eu sou muito fã de desenhos animados, adoro, sempre vi, vejo até hoje diversos desenhos, acho que é uma ferramenta fantástica, transformadora aí de crianças e adultos, a gente aprende muito, remete aí quem é maior à infância e se diverte, relaxa, então eu queria que vocês fizessem um fechamento aí, né, sobre tudo que a gente estava conversando aí, como vocês veem o futuro também do projeto e etc. Eu acho que todos nós esperamos que o objetivo sempre é mostrar, né? A gente tem tanto trabalho para que as pessoas assistam e se conectem, se reconheçam no episódio, se divirtam, né? Porque foi para isso que a gente escolheu a profissão, é para comunicar, é para falar, para contar história e é divertido. Os dois lados, contar as histórias é muito divertido quando as pessoas se entretêm com elas e eu acho que a gente lidar com a indústria criativa no Brasil, a indústria cultural, sabe? Eu acho que é uma coisa muito potente. A gente é coisa demais, a gente brasileiro, e durante muito tempo, até hoje, a gente é sempre subpotencializado, sabe? Mas eu acredito muito no cinema nacional, acredito que a gente tem tudo na mão, a gente tem excelentes profissionais, a gente tem excelentes estúdios, enfim, a gente tem um potencial gigante da indústria criativa. A gente pode ser referência mundial de exportação de cultura. E sempre que eu vejo animações, principalmente brasileiras, sabe, eu me divirto tanto, porque tem tanta coisa, tanta conexão que só a gente vai ter, mas aí depois a gente descobre que tem gente lá do outro lado do planeta que também está tendo isso, e da mesma forma que a gente se conecta com desenhos japoneses ou desenhos americanos, de onde for, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, não acredita que uma piadinha brasileira muito específica não vai fazer alguém de fora rir também. E eu acho que o Martin Guará tem um potencial gigante, porque ele trata do Brasil, ele trata de animais daqui, é o nosso bioma, é a nossa natureza e é a nossa realidade, né? Ter que lidar sempre com a sustentabilidade do planeta. Eu acho que o Brasil também é a referência disso. A gente tem a floresta amazônica que passou por maus bocados agora, que a gente não pode deixar mais acontecer. Tem que ser diferente e vigilante para sempre, né? Então eu acho que o que eu tenho para dizer é que indústria cultural, sustentabilidade tem que andar junto e a gente tem que seguir, a gente tem que avançar junto. Nossa, não, falou muito bem, não tem muito o que falar depois dessa, mas é isso, a gente fazer um trabalho audiovisual, trabalhar com animação em geral, no mundo inteiro é difícil, mas no Brasil é bastante, espero que agora, novos tempos, melhore um pouco mais, mas não é fácil fazer isso, então é muito amor envolvido de todo mundo, e ninguém tá fazendo isso pelo dinheiro, ninguém tá fazendo isso. Nem sei porque estou fazendo isso, na verdade. Estou fazendo isso porque a gente gosta muito da arte, a gente gosta muito de contar histórias e a gente está querendo fazer isso pro bem. Está querendo conscientizar. E a natureza é uma coisa que é muito importante para a gente, sustentabilidade E então, peço a ajuda de todos para divulgar o máximo possível o projeto. Me segue lá no @apaulares.
para poder acompanhar também o andamento do projeto. Eu estou sempre postando lá coisas novas. E vão lá, quem puder ir no Sesc para assistir também. Vou ficar muito feliz também. E é isso, gente. Espero que tenha muita coisa a mais no Martírio Guará e outros projetos também, para vocês irem acompanhando. E gostaria de agradecer demais vocês pela oportunidade que vocês estão dando, a gente estar conversando. E é isso. Acho que eu foi muito bem tudo já. Bruno, Paula, eu acho que foi um prazer nosso. É muito legal escutar de projetos assim no nosso país. Cada vez que a gente tenha a chance de divulgar, com certeza é um dos nossos missões como podcast, que é divulgar a sustentabilidade, mas também a cultura entra dentro disso, né? Tudo bem, eu posso ser um pouquinho, pretendo dizer que a cultura entra dentro da sustentabilidade, talvez, não dentro, mas são coisas relacionadas. E a gente, que quando a gente busca um mundo mais sustentável, com certeza a gente vai ter um mundo que as pessoas vivem melhor. E para as pessoas viverem melhor, elas têm que ter cultura, acesso à cultura. Né? E ao acesso a uma cultura que realmente faça com que elas pensem. Então, casa com certeza com o nosso podcast. A gente fica muito feliz de ter recebido vocês no Beabá da Sustentabilidade. Falar que aqui o Beabá também é cultura, né? Que o Beabá não é só sustentável, né, Renato? Isso aí, Gustavo, foi um prazer receber você, Paula, Bruno também. Já parabenizei mais novamente aí pelo projeto. Muito sucesso ao Martírio Guará e que venham mais episódios e outros projetos também. Com certeza vocês vão conquistar muitas coisas positivas ainda. E contem sempre com o Beabá para ajudar nessas divulgações, porque como o Gustavo falou, o Beabá também é cultura, a gente gosta de divulgar esses projetos, de estar conhecendo, né, coisas que valorizam a cultura nacional, que valorizam e tragam também esse cerne da sustentabilidade, trazendo educação para tanto crianças quanto adultos. Então, só queria agradecer aqui vocês mais uma vez, também a todos os nossos ouvintes. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.